Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Jesus, Vida e Obra. Nós já chegamos na quinta lição desse trimestre. E o tema que vamos estudar hoje será Vede que vos tenho predito. O famoso sermão profético, também chamado Profecia do Monte das Oliveiras, está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, respectivamente nos textos de Mateus capítulo 24 e 25, Marcos capítulo 13, versículos 1 ao 27, e Lucas, capítulo 21, do verso 5 ao 36. Nesse importante conjunto de ensinamentos, Jesus dá aos seus discípulos instruções acerca dos eventos do porvir, a fim de que estivessem preparados quando estes acontecessem. Ele não dá detalhes a respeito dos acontecimentos, mas orientações sobre o comportamento diante das circunstâncias. Muito mais do que falar sobre o quando, o Senhor focaliza suas palavras no como. Os ensinos do Mestre foram preciosos no enfrentamento daqueles dias difíceis vivenciados pelos cristãos do primeiro século e certamente continuam valiosos para os cristãos da atualidade. O comentário do Novo Testamento Champlin diz que quando essas palavras foram proferidas, o seu propósito imediato era advertir os crentes que Jerusalém em breve seria destruída e que a antiga ordem de autoridade religiosa seria eliminada. Jesus queria que soubesse que esse acontecimento, podemos assim dizer, era parte necessária do trato de Deus com os homens maus, rebeldes. E isso com um propósito bem definido. Tais acontecimentos contribuíram para assegurar o rompimento final entre o cristianismo e o judaísmo, permitindo mais do que antes, ou seja, a propagação universal do cristianismo. Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 24, verso 1 ao 3. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio de, mais uma vez, estudarmos a tua palavra, que possamos aprender com ela para que em momento algum sejamos enganados, mas que os nossos olhos possam estar fitos no Senhor, Pai, aguardando o dia da sua bem-aventurada volta, Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Interessante pensar que esta conversa entre Jesus e seus discípulos teve origem na admiração demonstrada por eles ao observarem as belíssimas edificações do Templo de Jerusalém. Os apóstolos nitidamente esperavam que o Senhor compartilhasse com eles do mesmo entusiasmo diante dos luxuosos adornos do templo. Frustrando suas expectativas, Jesus profetiza a respeito da completa destruição daquelas paredes imponentes. Desta forma, nos surpreende como a visão daqueles homens estavam meramente limitada ao natural.
Enquanto o mestre enxergava muito além do que os seus olhos eram capazes de ver, precisamos estar atentos a fim de não sermos distraídos pelas belezas do mundo natural e ficarmos míopes para as verdades eternas. Segundo Champlin, Jesus falou sobre o retorno, embora desejasse que soubesse que determinadas ocorrências precederiam esse acontecimento. Os crentes não deveriam ficar ociosos, sentados e esperar o desenrolar das coisas. Pelo contrário, queria que soubesse que havia trabalho a ser feito, que o evangelho deveria ser levado a todas as nações, que potências mundiais haveriam de se levantar e cair por terra, e que tais acontecimentos teriam de ter lugar, podemos assim dizer, a fim de preparar este mundo para o governo de Cristo. Os elementos que compõem as palavras proféticas proferidas por Cristo nesse sermão estão relacionados às perguntas feitas pelos discípulos quando chegaram ao Monte das Oliveiras. Após deixarem o ambiente do templo, estas indagações, por conseguinte, foram provocadas pelo prenúncio da destruição daquele lugar sagrado. Nesta seção do texto, o evangelista reuniu os dizeres de Jesus que predizem a queda de Jerusalém e a vinda final do Filho do Homem em juízo. Parece que os discípulos, quando colocaram essas duas interrogações em justa posição, atrelaram os dois eventos muito perto em suas mentes. Para eles, a iminente queda da cidade santa e a vinda de Jesus, que marcaria o fim da presente era, aconteceriam concomitantemente. Contudo, Jesus demonstra preocupação em orientar seus discípulos no sentido de que esses dois julgamentos não ocorreriam necessariamente em ordem cronológica imediata. O Mestre Jesus passa então a exortá-los a não se deixarem levar pelas enganosas afirmações dos falsos mestres ou dos falsos messias que surgiriam de tempos em tempos, bem como não considerassem que os eventos que poderiam parecer de natureza desastrosa, por exemplo, guerras entre nações, terremotos e fomes severas, fossem sinais incontestáveis de que o fim estava próximo. Esses acontecimentos, na verdade, constituem apenas o princípio das dores. Jesus também previu a perseguição da igreja promovida pelo mundo, o consequente abandono da fé, surgimento de falsos profetas e decadência espiritual com traição e ódio dentro do próprio corpo cristão. A culminância desses eventos está na profecia a respeito da pregação do evangelho do reino pelo mundo inteiro. Então virá o fim. Antes de prosseguir, vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 9 a 14. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, Jesus deixa claro que a destruição de Jerusalém não será o fim. Porém, a destruição de Jerusalém virá num tempo que espelha as condições do fim da era. Falso messianismo, tumultos mundiais e perseguição generalizada.
exigindo vigilância dos discípulos. O sinal de uma punição longa e terrível sobre Israel seria o cerco a Jerusalém. Jesus, a seguir, mostra para os discípulos que o tempo do fim será um período de perseguição, mas também de produtividade, enquanto levam o evangelho do reino a todo mundo. Será o tempo da abominação, da desolação e a era áurea dos falsos messias. Jesus os adverte, todavia, de que não será possível ignorar a sua vinda, apesar do enxame de falsos profetas que se abaterá sobre Israel. Podemos ver que nos versos 15 a 28, Jesus passa a tratar dos eventos relacionados à destruição de Jerusalém. O Senhor faz menção da expressão abominável da desolação ou abominação assoladora, termo utilizado pelo profeta Daniel no capítulo 11, verso 31 e no capítulo 12, verso 11, cujas predições tiveram seu cumprimento por meio do monarca Seleucida Antíoco Epifânio, que no ano de 170 a.C. profanou o templo ao erigir um altar a Zeus e ordenar sacrifícios sobre ele. Entendemos, portanto, que essa profecia surgiu ou possui duplo acontecimento. O evangelista Lucas interpretou que a consumação dessa fala profética dar-se-ia quando do cerco e posterior invasão da cidade de Jerusalém fosse perpetrada pelos exércitos romanos. Você pode ver isso em Lucas capítulo 21, verso 20. O surgimento deste sinal seria uma indicação para os habitantes da Judéia de que chegara o tempo de sua desolação. Conforme as instruções de Jesus, deveriam fugir imediatamente para os montes e tão depressa que não haveria tempo, podemos assim dizer, de salvar seus pertences. Os discípulos deveriam orar para que as condições dessa fuga fossem favoráveis, ou seja, para que não tivesse de ser realizada no inverno nem no sábado. Os chamados sinais dos tempos anunciados por Jesus servem para confirmar a verdade de suas palavras e não para o estabelecimento de um calendário escatológico. Certamente, o cumprimento desses eventos fortaleceu a fé dos primeiros crentes, bem como das gerações posteriores que puderam observar no curso da história a realização dessas profecias. Para o comentário da Bíblia Diário de Viver, a resposta de Jesus enfatizou os acontecimentos que teriam lugar antes do final dos tempos. Esclareceu que não deviam preocupar-se com a data exata, a não ser em estar preparados, em viver como Deus manda, para que quando viesse em glória, pudessem ser considerados como seus filhos de Deus. Pois o fato de que sempre que olhamos para os sinais, veja, sempre que a gente olha para os sinais, nós somos levados a sermos enganados. Por isso, não podemos deixar que isso nos abale. A única maneira certa, veja bem, de nos guardar do engano é fixar o nosso olhar em Jesus e nas suas palavras, guardá-las. Desta forma, veja bem, não se preocupe com datas especiais, com sinais miraculosos. E não perca tempo olhando para outros ou tentando marcar uma data. Olhe para Cristo. Antes de prosseguir aos sinais, vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 25 e depois do 33 até o 35. Vede que vulo tenho predito, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos destacar aqui alguns desses sinais. No ano 70 depois de Cristo, cerca de 37 anos após o sermão profético ter sido pronunciado no Monte das Oliveiras, sob a liderança do comandante romano Tito, a cidade de Jerusalém é invadida e destruída pela sua segunda vez na história. Quando chegou a crise, os judeus cristãos fugiram para Pela, na Pérea, uma das cidades de Decápolis. Para chegar lá, tiveram que fazer uma viagem de 160 quilômetros através dos montes da Judéia e de Moabe. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 24, verso 16. Os soldados romanos também colocaram fogo no templo e posteriormente, por ordem de César, nivelaram suas paredes, na demolição sistemática da cidade. Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 24, verso 12. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. O historiador Flávio Joséfo afirma que quando Félix era o procurador da Judéia, tornaram-se tão numerosos os impostores de natureza religiosa que alguns deles eram mortos quase todos os dias. Você já parou para pensar? Coisa terrível, não é? 3 desses falsos cristos são mencionados no livro de Atos. Teudas, capítulo 5, verso 36, Judas da Galileia, capítulo 5, verso 37, e o egípcio, capítulo 21, verso 28. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Quando lemos essa passagem, naturalmente pensamos nos inúmeros conflitos bélicos de nossa história recente. Contudo, é importante observar que os judeus do primeiro século vivenciaram o cumprimento dessas palavras ainda em sua época. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. A grande fome predita por Ágabo, Atos capítulo 11, verso 28, também foi registrada por alguns historiadores, como Suetônio, Tácito e Eusébio. Ocorreu nos dias do imperador Cláudio César, no ano 41 a 54 depois de Cristo, e foi tão severa em Jerusalém que muitos morreram de inanição por falta absoluta de alimentos. Ocorreram também vários terremotos nesse período. Em Creta, 46 depois de Cristo, Apameia na Frígia, Campanha, Laodiceia e Jerusalém, 67 depois de Cristo. Jesus deixa claro neste sermão que não há meios de predizer os eventos precisos que precederão a vinda final do Filho do Homem, pois esses eventos serão tão inesperados como a vinda do dilúvio nos dias de Noé, ou o arrombamento de uma casa feita por um ladrão. O Mestre orienta seus discípulos a estarem preparados para o inesperado. Conforme podemos observar na parábola do servo fiel e do infiel, os que foram colocados por seu Senhor em posições de responsabilidade especial, os líderes e mestres da igreja cristã devem estar tão constante e fielmente ocupados com o seu trabalho que, quando ele voltar, ache-os prestando serviço ao seu Senhor. Vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 39, e o versículo 42 e o 44. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem.
pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento diz ainda que a preocupação de Jesus com a atitude adequada dos seus discípulos leva-o a ilustrar a necessidade de vigilância com 5 parábolas. A implicação é que eles não devem viver despreparados como Israel estivera quando de sua primeira vinda. Ao passo que a primeira parábola, a da figueira, você vê nos versos 32 ao 35, fala da iminência da vinda do rei à luz dos eventos da tribulação. Todas as outras parábolas implicam uma demora no reino, de acordo com o propósito do livro. A falta de preparo generalizada que caracterizou a geração de Noé deveria ser substituída por uma atitude de alerta, versículos 42 ao 44. Serviço fiel, versículo 45 ao 51. Prontidão, você pode ver em Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13. E diligência no uso do que o Messias confiara a cada um dos seus discípulos. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Desta forma, como vimos, o dever de vigiar mostra-se tão essencial que o Senhor Jesus insere em seu discurso 3 parábolas que tratam do senso da expectativa que precisa existir em todo aquele que aguarda pelo advento da sua segunda vinda. Para garantir a atitude de vigilância, cada geração deve considerar a possibilidade de estar vivendo nos últimos tempos e que todos estes acontecimentos podem ser completados dentro de um breve período. Para concluir, é importante lembrar que os discípulos ficaram admirados diante da beleza do templo. Realmente, a história e alguns historiadores dizem que era um templo belíssimo. Assim como eles, muitos de nós, nos dias de hoje, também nos maravilhamos mais com os encantos desta terra em detrimento das maravilhas do céu. Na verdade, há pessoas que nem esperam mais a vinda de Jesus. Porém, Jesus alertou seus discípulos quanto ao cuidado que deveriam tomar a fim de não serem enganados pelos falsos profetas, bem como não se deixarem alarmar pelos acontecimentos deste mundo. Segundo expôs no sermão profético proferido por Jesus, o fim dos tempos será caracterizado por convulsões físicas, sociais e religiosas em todo o mundo até a vinda do Filho do Homem. Mas também será caracterizada pelo avanço do evangelho em meio à apostasia e perseguição. De certa forma, haverá uma explosão de falso messianismo, algo que pode ser percebido ao longo da história do cristianismo ou da história da igreja, bem como nos dias atuais. Mas a vinda do Messias será inconfundível. Jesus enfatizou também a importância de nos mantermos sempre alertas acerca da sua vinda. Precisamos estar atentos aos sinais escatológicos em meio à luz da ignorância das pessoas e de uma geração indiferente, incrédula. Porém, precisamos muito mais nos mantermos vigilantes e preparados, buscando sabedoria através das Escrituras Sagradas. A sua segunda vinda será um evento súbito para o qual os discípulos devem estar preparados, em contraste com a completa falta da preparação da humanidade em geral. Por isso, precisamos cultivar o senso da expectativa de que o Senhor
Jesus está voltando e ele voltará em breve. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal B de Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 5 e o tema foi Vedes que vos tenho predito. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação àqueles que participam do canal e ainda não frequentam nenhuma igreja. Procure uma igreja evangélica que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição. Deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Deus te abençoe.